Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 22. Quero que você acompanhe essa leitura. Atos, capítulo 9. Assim diz a palavra do Senhor. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 6. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: que não é este o que exterminava em Jerusalém aos que invocam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente a fim de levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Amém. Glória a Deus pela palavra do Senhor. Pai, eu quero te louvar e te agradecer mais uma vez nesta noite. Obrigado a Deus pela oportunidade de estar diante da tua igreja e poder compartilhar com a tua igreja da tua palavra. Pai da glória, nesta noite eu me coloco na inteira dependência do Senhor,
para que o Senhor possa me usar conforme o teu propósito e a tua vontade nesta noite, Pai. E que nesta noite eu seja instrumento usado em tuas mãos, para que todos nós aqui sejamos edificados pela tua palavra, que é viva e eficaz e é poderosa em nossas vidas. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Abençoa-nos nesta noite com a tua palavra, Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Glória a Deus. Pois bem, irmãos, lido o texto, eu quero falar com vocês nesta noite, no texto que lemos, com o seguinte tema: Paulo e sua relação com a igreja de Cristo. Paulo e sua relação com a igreja de Cristo. É este o tema da nossa mensagem no texto que acabamos de ler. Queridos, conhecendo não apenas esse texto, mas nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que a relação do apóstolo Paulo com a igreja já existia antes da sua conversão. Havia já uma relação entre esse homem e a igreja. Aqui, Saulo. A propósito, Saulo, não é que Paulo teve o seu nome mudado de Saulo para Paulo, mas é que Saulo se trata de um nome judeu e Paulo é um nome romano. Porque Paulo, ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu de nascimento, mas tinha cidadania romana. Ele nasceu em Tarso da Cilícia, que era uma província romana, e por isso ele tinha também o título de cidadão romano. Então Paulo era o nome romano e Saulo era o nome judeu de nascimento. Por isso o nome depois, na história de Atos dos Apóstolos, ele passa a ser chamado de Paulo. Mas não é o que aconteceu, como por exemplo aconteceu com Jacó, que teve o seu nome mudado de Jacó para Israel. Aqui não é o caso. Paulo, queridos, era um judeu, ele era da seita dos fariseus, era um homem extremamente zeloso das tradições de seus pais, ele destacava dentre o judaísmo, como ele mesmo chega a dizer quando ele escreve aos Gálatas, quando ele diz o seguinte: e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. E foi por conta desse zelo dele pela lei, é que ele perseguia furiosamente a igreja. Ele já tinha essa relação com a igreja, uma relação de ódio, porque Paulo entendia que os cristãos era uma nova seita surgindo e veio exatamente para contrariando os princípios que ele entendia e que ele defendia como um fariseu defensor da lei. Este era o apóstolo Paulo. E o texto que nós lemos registra o encontro deste homem com Jesus. A conversão de Paulo é um fato importantíssimo na história. Alguns pregadores chegam a dizer que a conversão mais importante da história é a conversão do apóstolo Paulo. Nenhum fato, irmão, depois do Pentecoste marcou tanto a história cristã como a conversão de Paulo. Ela é tão importante na história da cristandade que Lucas, o autor de Atos, registra por 3 vezes no livro de Atos a conversão de Paulo. Aqui no texto que nós lemos, em Atos capítulo 9, ele repete novamente, Lucas repete novamente no capítulo 22, você que já leu e você que ainda não leu pode ler posteriormente, e depois também no capítulo 26, Lucas registra novamente a conversão, esse fato que foi tão marcante na história da igreja. A conversão desse homem foi um marco na história do cristianismo, dada a sua relevância e a sua importância para a igreja de Jesus Cristo. Então, Paulo já tinha essa relação com a igreja antes, inclusive, da sua conversão. E pensando nesse tema
na relação de Paulo com a igreja, eu quero destacar aqui 3 aspectos da vida de Paulo. 3 aspectos da vida de Paulo que nos mostram a sua relação com a igreja de Cristo. Se não, vejamos. O primeiro aspecto que eu quero destacar sobre o apóstolo Paulo é que, afirmando o seguinte, este é o primeiro aspecto: Paulo, o perseguidor da igreja de Cristo. Esse é o primeiro aspecto da vida de Paulo. Paulo, o perseguidor da igreja. Paulo, como eu disse, foi um ferrenho, queridos, perseguidor da igreja de Cristo. Ele mesmo, em vários textos da palavra de Deus, se identifica como tal, como um perseguidor da igreja de Cristo. E o livro de Atos traz algumas descrições que identificam este aspecto da vida de Paulo. O livro de Atos registra ações, atitudes de Paulo que demonstram que ele era um ferrenho perseguidor da igreja. Se não, vejamos, Paulo era um caçador implacável de cristão. O versículo 1 diz que ele respirava ainda ameaça, ou seja, ele continuava ameaçando a igreja. E ele vai então ao sumo sacerdote e pede cartas para que, chegando em Damasco, caso encontrasse algum cristão, os trouxesse para Jerusalém amarrados. Paulo não se contentou apenas em perseguir os cristãos de Jerusalém. Ele procurava os cristãos pelas cidades. E ele foi a Damasco com esta intenção. Para vocês terem uma ideia, Damasco fica em aproximadamente 200 quilômetros da região da Palestina. E ele se dirigiu àquela cidade e ali existia cristãos e muitos deles exatamente haviam fugido de Jerusalém, temendo a perseguição ferrenha que Paulo já praticava sobre os cristãos em Jerusalém. E ali já havia judeus cristãos e havia também prosélitos, que eram aqueles que haviam se convertido ao evangelho de Cristo. E Paulo, respirando ainda ameaça, ele pega cartas e vai até Damasco com o intento de trazer ali aqueles que haviam ali cristãos, que haviam ali. No capítulo 22, que eu disse, que é o texto paralelo a esse, diz que de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos deste, que recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém. Olha aí, amarrados para Jerusalém, os que também lá estivessem, para serem punidos. Este era Paulo, era um caçador de cristãos. Paulo também, ele era um malfeitor. O texto aí no versículo 13, o próprio Ananias diz: porém respondeu Ananias ao Senhor, quando o Senhor disse para ele ir até onde Paulo estava para orar com Paulo, ele diz: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Paulo, zelando, entendendo que estava zelando pela lei, perseguia furiosamente os cristãos. Ele era um malfeitor, fazia mal aos cristãos. Paulo também, ele era um torturador. No capítulo 26, 10 e 11 diz: e assim procedi, ele mesmo falando em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos em prisão, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Quando cristãos eram mortos, Paulo dava o seu voto, aprovando, dizendo: mata mesmo, porque esses nos ameaçam. Esse era o apóstolo Paulo, antes perseguidor da igreja. Muitas vezes ele diz: os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Esse era
Saulo. Este era Paulo, um homem que furiosamente perseguia a igreja e matava os cristãos, aprovava a morte dos cristãos. Este era Paulo. Paulo era também um assassino truculento, como o texto que nós lemos. E assim procedi, ele diz, em Jerusalém, aprovando a morte daqueles que professavam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Paulo, o perseguidor da igreja, é esse o aspecto que eu quero destacar na vida de Paulo, na sua relação com a igreja. Ele era o perseguidor, um perseguidor da igreja. Diz a palavra também, em Atos capítulo 8, que Paulo, ele consentiu com a morte de Estevão. Quando Estevão estava sendo morto, apedrejado, diz que ele consentiu, ele foi favorável àquilo que estava acontecendo. Tamanho era a crueldade deste homem contra os cristãos. Paulo, este é o primeiro aspecto na sua relação com a igreja, o perseguidor. O segundo aspecto que eu quero destacar com vocês nesse texto, Paulo, o convertido ao Cristo da igreja. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Paulo, o convertido ao Cristo da igreja. Antes perseguidor da igreja, agora convertido ao Cristo da igreja. Queridos, diz o texto que nós lemos que Paulo, respirando ainda ameaças contra os discípulos, ele pega carta autorizando a trazer, como nós dissemos, amarrados os cristãos. Mas algo que ele não esperava acontece, logo chegando em Damasco. Aí, no versículos 3 a 5, eu quero que você leia comigo, diz: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, já tinha andado quase aproximadamente 200 quilômetros, chegando em Damasco. Aí diz a palavra de Deus, versículo 3, seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E aquela pessoa diz a ele: eu sou Jesus a quem você persegue. Esse homem tem um encontro com o Senhor Jesus. O próprio Jesus aparece para Saulo no caminho de Damasco. Embora o texto aí não diz, mas aí nesse versículo, mas no versículo 17, quando Ananias chega para Paulo e diz: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho. Aqui, irmãos, não foi uma visão de Jesus, mas Jesus verdadeiramente apareceu no seu corpo glorificado diante do apóstolo Paulo. Não foi uma visão, porque muitas vezes a visão, aqueles que estão ao lado, geralmente não conseguem ver. Porque alguém pode dizer assim, Roberto pode dizer: olha, no culto hoje eu vi um anjo ali no púlpito, em determinado local, ele viu. Mas eu não vi, o Iso que está ao lado dele não viu, a pastora Carla estava ao lado também não viu. Mas aqui diz que Paulo, ele viu, o próprio Senhor Jesus apareceu ali para ele. E a luz do Senhor brilhou sobre a vida do apóstolo Paulo, porque Deus o havia escolhido. Que coisa maravilhosa, irmãos. Quando há um plano de Deus na vida de uma pessoa, queridos, a gente vê quão grande salvação o Senhor realiza na vida daquela pessoa. Deus o havia escolhido e o estava levando a uma experiência de salvação. Porque todos aqueles que são escolhidos pelo Senhor, eles são conduzidos pelo próprio Espírito de Deus à salvação. É isso que acontece. Ao contrário do que muitos de nós pensamos, de que somos nós quem escolhemos a Deus, não. A Bíblia diz que
João 15,16, não fostes vós quem escolhestes a mim, foi eu quem escolhi vocês. Fui eu quem escolhi vocês. E o próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas 1, versículo 15 e 16, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, olha que coisa maravilhosa, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue. E ainda em Atos 22:14 ele diz, então ele disse, o Deus de nossos pais de antemão me escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Que coisa maravilhosa. Paulo era um escolhido do Senhor. Nem ele mesmo sabia que ele era um escolhido do Senhor. Aquilo aconteceu alheio à vontade do apóstolo Paulo, porque ele estava indo com o coração cheio de ódio para Damasco, para prender os cristãos. Mas havia um plano de Deus, e quando ele se encontrou com o Senhor, ele foi jogado por terra, e ele foi convertido, teve o seu coração transformado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. Este é o poder do Evangelho. Este é o poder do Evangelho. Que coisa maravilhosa. Alguns fatos evidenciam aí a conversão do apóstolo Paulo. Paulo teve um encontro pessoal com Jesus. Como eu disse, Paulo viu o Senhor Jesus. Ele viu Jesus. A Bíblia deixa isso muito claro em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7 e versículo 8, Paulo, ele alista ali várias aparições de Jesus após a ressurreição, ele diz, e ele inclui também a vida dele, Jesus, o fato de que Jesus apareceu também aí. Jesus apareceu aí. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Aliás, aqui há uma discussão que eu não quero entrar no mérito, mas o fato de que a aparição de Jesus a Paulo foi a última aparição de Jesus. E por isso ele é credenciado a ser apóstolo, inclusive o último dos apóstolos. Mas não é esse o tema que nós estamos destacando hoje. O que eu quero destacar aqui, queridos, é que Paulo teve um encontro, ele foi impactado pela luz de Jesus, pela presença de Jesus, pela voz de Jesus. Diz que, de repente, uma luz brilhou e ele caiu por terra. Muitos dizem que ele caiu do cavalo, embora o texto não diz, mas é bem provável que sim, pelo fato da distância da Palestina até Damasco, e as viagens naquela época eram feitas a cavalo. Imagina ele sair para uma viagem de 200 quilômetros a pé. Então, embora o texto não diz, mas há uma probabilidade muito grande de que seja a cavalo, mas não é essa a questão, isso não importa. O importante é que ele foi jogado por terra, diz a palavra, e teve o seu coração transformado, mudado, porque é isso que Deus faz quando ele tem o propósito na vida de uma pessoa. É isso, é essa mudança, é essa transformação. Queridos, e assim como Paulo, eu e você um dia também tivemos um encontro com Jesus. Guardadas as proporções, eu e você um dia, todos nós, todo aquele que é nascido de novo, um dia teve um encontro com Jesus, teve um encontro com o Evangelho de Jesus Cristo, senão você não estaria aqui hoje. Eu me lembro, no dia 29 de março de 1992, eu costumava ir visitar a igreja então cristã evangélica, estava descendo para a igreja, para o culto de jovens, e ali no canto da praça, encontrei com o Sabino, a maioria aqui conhece, e ele disse, não, hoje o culto de jovens não é lá, o culto é lá na Assembleia de Deus, Ministério de Anápolis, vamos para lá comigo, vamos subir para lá. Eu falei, ó, já que eu estou indo lá visitar e não é lá, então eu vou lá com você. E fui. E fui como um visitante, como outro qualquer. Mas aprove a Deus, irmãos, que aquela era a oportunidade. Aquele era o momento
que o Senhor estava me chamando. E ali naquele lugar eu ouvi um pregador pregando, não sei nem quem é, não conhecia, certamente era alguém convidado. E ele pregou e falou do Evangelho de Jesus Cristo. E naquele dia eu não tive dúvida, me rendi aos pés de Jesus Cristo, entregando a Ele a minha vida de uma vez para todo o sempre. E eu sei que você também tem a sua história com Jesus no dia em que você o encontrou. Eu sei que cada um aqui tem uma experiência no dia em que a luz do Evangelho brilhou sobre a sua mente e a sua vida foi transformada por este Evangelho poderoso, assim como o apóstolo Paulo foi. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. O próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 2 aos Coríntios 4, ele diz que o diabo ele cega o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do Evangelho. A luz que resplandeceu sobre Paulo, a luz que resplandeceu sobre a minha vida, a luz que resplandeceu sobre a sua vida, em muitos que aí fora estão cegos, porque o diabo tem cegado o entendimento dessas pessoas para que a luz do Evangelho não resplandeça. Mas graças a Deus, porque sobre mim e sobre você a luz do Evangelho resplandeceu. E eu sei que você sabe deste momento que eu estou falando. Esse dia é importante para você, porque é importante para mim. Eu lembro a data, lembro o local, porque é importante. Paulo reconhece, agora é a segunda evidência depois de convertido, Paulo reconhece que precisa ser guiado pelo Senhor. Olha que diferença, irmãos. Olha que diferença. O capítulo 22, novamente eu destaco, é o texto paralelo onde Lucas também narra esse episódio. Diz o seguinte, o próprio apóstolo Paulo diz, então perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Até então, queridos, Paulo era o dono da situação. Até então, Paulo era o homem perigoso, o homem temido. Ele pede cartas, ele entra nas casas, ele entra nas sinagogas, ele bate, ele prende, ele dá ordens para matar, ele extermina. Ele é quem estava no comando, mas agora, mudado, transformado, depois de ter tido um encontro com Jesus, o que ele diz é, que farei, Senhor? Eu me rendo diante do teu senhorio. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu não sou nada, Senhor. Eu me rendo. Que eu vou fazer? Me dirige, me dá direção, porque se eu não tiver a sua direção, eu não posso fazer nada. Essa é a evidência de alguém que é convertido. Ele depende do Senhor, ele não é alguém cheio de si, mas ele é alguém que tem na sua vida o controle do Senhor. Ele sempre diz ao Senhor, Senhor, qual é a sua vontade para mim? Esse é aquele que é convertido, irmãos. O convertido não é aquele que ora declarando e mandando Deus fazer aquilo que ele acha que Deus tem que fazer. Mas o convertido é aquele que humildemente diz ao Senhor, Senhor, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. Esse é o crente verdadeiro. A gente pensa que a autoridade é ficar mandando Deus fazer as coisas. Isso é arrogância e petulância. Mas na verdade o cristão verdadeiro, ele diz, como o próprio Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, Senhor, faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. E é isso que Paulo diz, Senhor, o que farei? Evidência de que havia se convertido. E outra evidência, irmãos, Paulo estava orando. Olha que coisa maravilhosa. Ainda no versículo 9,
diz, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Paulo já estava até, inclusive, jejuando. E aí, no versículo 11, diz o seguinte, olha para você ver, aí no versículo 11, diz assim, então o Senhor lhe ordenou, falando a Ananias, dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso. Olha, por favor, o final do versículo. Pois ele está orando. Que coisa maravilhosa. Olha a senha, irmãos, que Deus dá a Ananias para dizer que Paulo não era mais aquele que representava ameaça para os cristãos. Olha a senha que o apóstolo, que Deus dá a Ananias para dizer que Paulo agora era um homem convertido ao evangelho da graça. Ele diz, ele está orando. Ele está orando. Que coisa maravilhosa. Essa é a senha que o Senhor dá para que Ananias tivesse a certeza de que Paulo agora não representava mais ameaça aos cristãos, mas que ele era um deles agora, fazia parte deles. E aqui, irmãos, eu não posso deixar de dizer que esta é a evidência de uma pessoa convertida, que ela tem prazer em orar, em falar com Deus. E eu faço um alerta a você que serve ao Senhor, e talvez você já está na igreja há algum tempo, mas você não tem prazer nenhum em orar, não sente vontade nenhuma de orar. Cuidado, irmãos, será que realmente você nasceu de novo? Porque o verdadeiro cristão, ele sente essa necessidade, não é, pastora Carla? Sente essa necessidade. A gente sabe que há dificuldade, existe resistências, é verdade, mas o cristão, aquele que é nascido de novo, ele sente essa necessidade de orar, não é, Serginho? Sente essa necessidade de orar, você sente falta de estar em intimidade, na presença do Senhor. Glória a Deus por isso. A senha de Deus para Ananias foi, ele está orando. Não se preocupe, Ananias, ele agora é um dos nossos. Ele agora faz parte do grupo seleto de homens lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Ele está orando, que coisa maravilhosa. Uma outra evidência, irmãos, também muito importante. Paulo foi integrado à igreja por meio do batismo. Olha o versículo 18, por favor, comigo. O versículo 18 diz o seguinte, imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Foi batizado. Paulo foi batizado e ele se integrou à igreja de Deus. Por que eu fiz questão, queridos, de destacar isso daqui? Para dizer, queridos, que hoje há algo vem acontecendo no meio cristão, no meio da igreja, no meio evangélico, dizendo que eu não preciso ser batizado, eu não preciso fazer parte de uma igreja. Tem até uma terminologia, né, que é desigrejado. A pessoa diz, não, eu vou servir a Deus, mas eu vou servir a Deus na minha casa. Eu não preciso estar em uma igreja, eu não preciso fazer parte de uma igreja. Eu sou crente. Irmãos, eu faço aqui um alerta a você e àqueles que depois vai ter acesso a esta palavra. Isso é perigoso, irmãos, para a sua vida ou para a vida daquele que pensa desta maneira. Paulo foi batizado, ele foi integrado à igreja. Isso é o que acontece normalmente, irmãos, na vida de uma pessoa que ouve o Evangelho, entende o Evangelho, é salvo pelo Evangelho, ele é batizado e ele é integrado à igreja. Talvez por isso o autor dos Hebreus, que nós não sabemos, pode até ser o apóstolo Paulo, disse, não deixeis de congregar, como é costume de alguns. Então cuidado, vamos tomar cuidado com essa questão de pensar que, não, eu vou ser crente em casa, tem um pregador no YouTube que eu admiro muito, gosto muito dele,
E ele é um cara equilibrado, é um cara que eu gosto muito. E para mim é suficiente ficar na minha casa ouvindo a pregação desse pastor. Não, esse não é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus é que você esteja inserido em uma igreja, servindo ao Senhor juntamente com os irmãos. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Logo em seguida foi batizado e foi integrado à igreja e passou a conviver com os irmãos. Amém? Então fica esse alerta para nós. Esse é o segundo aspecto. O terceiro aspecto, irmãos. Primeiro, Paulo, o perseguidor da igreja. Segundo, Paulo, o convertido ao Cristo da igreja. E o terceiro aspecto, Paulo, o edificador da igreja de Cristo. Paulo, o edificador da igreja de Cristo. Que coisa maravilhosa. Antes perseguidor da igreja de Cristo, agora convertido à igreja de Cristo. Mas Paulo, ele não para por aí. Ele se torna um edificador da igreja que ele antes perseguia. Se torna um instrumento de Deus, como o próprio Deus disse aí a Ananias: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Esse é o escolhido por mim. Coisa maravilhosa quando Deus nos escolhe, né, irmãos? Coisa maravilhosa quando a gente tem a consciência de que nós estávamos mortos em nossos delitos, mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, Ele nos resgatou do pecado e nos trouxe para a luz, simplesmente por amor. Ele nos escolheu. Eu não tinha condições de fazer isso porque eu estava morto dos meus pecados, mas Deus, por causa do seu amor e por meio de Cristo Jesus, me arranca e me tira do lamaçal do pecado, me tira da morte e me traz para a vida, como Ele diz na sua palavra. Que coisa maravilhosa. Eu quero que você se veja, você que é servo do Senhor Jesus Cristo, se veja desta maneira, como alguém que foi escolhido pelo Senhor. E hoje você está aqui porque Ele te ama e te tirou do pecado e te trouxe para a luz. A luz do Senhor brilhou sobre a sua mente e você hoje é um salvo em Cristo Jesus. Que coisa maravilhosa. Paulo, edificador da igreja. Vejamos algumas curiosidades que nos mostram essa transformação que Deus realizara na vida desse homem escolhido. Primeiro, Paulo, de perseguidor a perseguido. De perseguidor a perseguido. Olha que coisa interessante o versículo 16. Mais uma vez, a palavra de Deus a Ananias, se referindo ao apóstolo Paulo, o texto que nós lemos. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Agora Paulo ia ver o que é bom para a tosse, como diz. É o que Deus está dizendo. Agora eu vou ensinar para ele. Agora eu vou ensinar para ele o que é maltratar os meus escolhidos. Algo interessante, irmãos, que eu não ressaltei no texto anterior, é que quando Paulo diz, quem és tu, Senhor? Lembra da resposta de Jesus a Paulo? Eu sou Jesus a quem você persegue. Para aí, irmãos, Jesus, ressurreto, glorificado, estava sendo perseguido por Paulo? Estava ele mesmo sendo perseguido por Paulo? Não. Mas Jesus diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Você está me perseguindo. Sabe por quê? Porque você está perseguindo os cristãos, os meus filhos, aqueles que me pertencem. Sabe o que significa isso, irmãos? Que a igreja é o corpo vivo de Cristo. E perseguir a igreja é perseguir o próprio Jesus. Olha o quanto é sério isso, irmãos. Isso é claro no texto, nas palavras de Jesus. Perseguir o cristão é perseguir o próprio Jesus. Eu sou Jesus a quem tu persegue. Porque a igreja é o corpo místico de Cristo. E perseguir a igreja é perseguir o próprio Jesus.
Então, coitado daqueles que fazem isso. Coitado daqueles que se levantam contra a igreja. Está se levantando contra o próprio Jesus. É isso, fica bem claro no texto. Mas Paulo, de perseguidor, agora perseguido. Do maior perseguidor passa a ser o maior perseguido. E Paulo foi perseguido, irmãos. Nós que conhecemos a história de Paulo. Eu sei que você conhece. Tem até um livro, tem ele lá em casa. Paulo, maior missionário, escrito por Hernando Dias Lopes. Ele narra toda a história de Paulo. E Paulo, irmãos, ele foi apedrejado. Paulo foi preso. Paulo foi açoitado em praça pública. Ele enfrenta naufrágio. Ele chega algemado em Roma. A sua vida, depois de convertido, não teve mais sossego, irmãos. Verdadeiramente Deus fez valer o que ele disse. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Porque ele verdadeiramente sofreu. Esse homem sofreu, irmãos. Sofreu. Mas estava debaixo de um propósito de Deus. Estava debaixo de um propósito de Deus. E olha o que ele diz, irmãos. Depois de estar sofrendo por ser um seguidor de Cristo. Aquilo que ele fazia aos outros, agora ele, como seguidor de Cristo, estava sofrendo na própria pele, porque havia também um propósito de Deus nisso. Havia também um propósito de Deus nisso. Mas a conclusão dele está em Romanos 8:18, quando ele diz assim: porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada em nós. Coisa maravilhosa, irmãos. Paulo sabia que ele era um peregrino, ele estava de passagem neste mundo e que o sofrimento do tempo presente não há nem de se comparar com a glória, com aquilo que o esperava e com aquilo que espera a mim e que espera a você depois que nós passarmos deste mundo para estarmos com o Senhor. É isso que consola o nosso coração. Porque verdadeiramente, irmãos, como eu disse, guardadas as proporções, mas todos nós temos lutas aqui neste mundo. E eu, sinceramente, eu não posso chegar aqui e dizer para você, porque eu estaria sendo um falso profeta, dizer porque você serve a Deus, agora você não vai ter mais problema, porque eu seria um mentiroso, porque aqui está o registro de um homem que depois que passou a servir a Jesus, sofreu muito mais do que ele sofria antes, mas ele estava dentro de um propósito de Deus. O que eu tenho e o que eu posso dizer a você, baseado na história dele e baseado na palavra de Deus, é que este mundo passará e tudo aqui passará e nada se compara com a glória que te aguarda depois em outro mundo. Esta é a verdade da palavra de Deus. Esta é a verdade da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Paulo, de devastador da igreja a plantador de igreja. Que coisa maravilhosa. O homem antes devastava a igreja. Queria ver a igreja, queria eliminar a igreja. O homem saía, se deslocava de onde estava, andava a distância longe para prender aqueles que faziam parte da igreja. Agora se torna um edificador da igreja. Que Deus maravilhoso, irmãos. É esse que nós servimos. O Deus que mudou, que transformou a vida do apóstolo Paulo e que transformou também a sua vida. Esse é o Deus que nós servimos. O Deus que mudou a vida deste homem. E a glória aqui não é para ele, irmãos, é para Deus. Eu não estou aqui exaltando a pessoa de Paulo, estou aqui glorificando ao Deus Todo-Poderoso que o encontrou chegando em Damasco e mudou a sua vida, porque é esse o Deus Todo-Poderoso, esse é o evangelho maravilhoso do Senhor. Por isso o próprio apóstolo Paulo diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É isso que ele diz. Para a salvação de todo aquele que crê. Porque ele foi um destes que creu e foi salvo pelo poder do evangelho. Paulo, um devastador da igreja, ele passa a ser
plantador de igreja. O homem que antes devastava a igreja agora se torna o maior plantador de igreja da história. Nenhum missionário teve mais relevância na história da cristandade do que o apóstolo Paulo, irmãos. Nenhum. Isso eu posso afirmar. Como eu disse, não estou exaltando a pessoa dele, não. É porque ele estava debaixo de um plano de Deus. Mas nenhum homem na história foi tão relevante para o evangelho, para o cristianismo, como o apóstolo Paulo. Glória a Deus por isso. Paulo, de agente de morte a pregador do evangelho da vida. Que coisa maravilhosa. Deus transforma um homem perverso em um pregador do evangelho. Como eu disse, irmãos, como esse homem era um perverso malfeitor, um assassino, um homem terrível, mas Deus o transforma em pregador do evangelho. Pregador do evangelho. Por isso ele diz: eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus. Paulo, de recebedor de cartas para prender e matar, a escritor de cartas para abençoar. Olha que mudança, olha que transformação. O homem que antes, com o coração cheio de ódio, o homem que antes, com o coração enfurecido contra a igreja, se dirige ao sumo sacerdote e pede cartas para prender, se possível matar e até levar a blasfemar os cristãos. Agora, escritor de cartas, essa mesma igreja. Como não glorificar a esse Deus maravilhoso, irmãos? Como não glorificar a esse Jesus maravilhoso? Só Ele pode fazer essa transformação na vida de uma pessoa. Só Ele pode fazer. Paulo escreve 13 cartas, irmãos, à igreja. 13 cartas. Cartas que têm sido abençoadoras, que têm abençoado o mundo, que têm abençoado o mundo em todo o tempo. Seus escritos impactam o mundo ainda hoje. Paulo antes pedia cartas de autorização para prender os cristãos, agora se torna o autor de cartas para a edificação dos cristãos. É isso que Deus faz na vida de uma pessoa. Irmãos, eu posso dizer isso para vocês aqui, baseado nessa experiência do apóstolo Paulo. Sabe aquela pessoa que você pensa assim, aquela pessoa não tem jeito. É um maligno, é uma pessoa maligna, perversa, sabe? Você deve estar até lembrando de alguém aí, né? Perverso. Não vou adivinhar não, viu, Roberto? Depois eu posso te falar em quem você pensou. Perverso, mau, desonesto, cruel. Sabe aquela pessoa? Deus pode mudar e transformar aquela pessoa num pregador do evangelho. Pode fazer isso. Porque aqui está a história de um homem que foi transformado pelo poder do evangelho. Pelo poder do evangelho. É isso que a palavra de Deus faz. É por isso que uma das figuras da palavra é que a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha. Porque a palavra de Deus, ela quebra o coração endurecido. Quantas pessoas nós conhecemos, irmãos, que a gente jamais imaginava que iria servir a Deus, que iria se render, que iria ser um servo do Senhor, e hoje a gente sabe que é. Quantos testemunhos nós já ouvimos, não é verdade? De pessoas que foram terríveis, mas que o dia em que encontraram Jesus Cristo, à semelhança do apóstolo Paulo, foram transformadas, porque o evangelho tem esse poder transformador. Que coisa maravilhosa. É esse o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que mudou a vida do apóstolo Paulo, mudou a minha vida e tem mudado a vida de milhões de pessoas na face da terra e continuará mudando até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Por fim, para as nossas considerações finais, observando, queridos, esses três aspectos: Paulo, o perseguidor da igreja;
Paulo, o convertido ao Cristo da igreja, e Paulo, o edificador da igreja, nós podemos chegar a 3 conclusões nesta mensagem. E a primeira delas é: sempre haverá obstáculo à pregação do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Estou curioso, o Tiago não me mandou dessa vez. Sempre haverá, irmãos, obstáculo à pregação do evangelho. Foi assim antes de Paulo. Foi assim com Paulo, que foi um obstáculo à pregação do evangelho. Foi assim com outros que vieram depois do apóstolo Paulo. Foi assim. É assim ainda hoje. E sempre haverá aqueles que irão se opor à pregação do evangelho. Sempre existirão aqueles que se oporão à pregação do evangelho. Essa é uma verdade, irmãos. A gente tem que ser claro. Ou você acha que não tem resistência? Ou porque você acha que você tem pregado para aquela pessoa tantas vezes, levado o evangelho, e essa pessoa ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, porque existe resistência. E isso estou falando de coisa, talvez, na nossa realidade, mas no mundo aí fora, principalmente nos países onde há uma oposição ferrenha ao evangelho. Muitos cristãos estão sendo mortos por causa da pregação do evangelho. Houve e sempre haverá oposição à pregação do evangelho. Segundo, não há coração duro que não possa ser transformado pelo poder do evangelho. Isso também eu posso afirmar, irmãos, com toda a convicção do meu coração, tendo como base a palavra do Senhor. Não há coração duro que não possa ser transformado por Deus. Por Deus. Esse homem é uma história viva de que Deus transforma a vida das pessoas. Deus transforma. E com isso, queridos, o que eu quero dizer? Não desista da conversão daquela pessoa, por mais dura que você acha que ela seja. Aquele seu parente, aquele seu amigo, aquele seu colega, aquela pessoa por quem você tem orado. Esse texto hoje, irmãos, é para nós, é para mim e é para você um consolo, sabia? Porque nós sabemos que não há coração duro que não possa ser transformado pelo poder do evangelho. E a minha palavra a você é: continue orando, continue pregando sempre que possível. Leve a palavra, leve o evangelho. Se o Senhor transformou Paulo de torturador da igreja a pregador do evangelho da graça, não há pessoa difícil demais que Deus não possa transformar. E isso para nós é um consolo. E mais uma vez eu digo: não desista. Não desista. Não desista daquela pessoa, por mais dura que ela seja. Se necessário for, Deus vai até jogá-la por terra. Fazê-la humilhar, assim como ele fez com Paulo, que teve que sair carregado. Olha só, irmãos, que humilhação. O homem temido, o homem que Ananias disse: Senhor, eu não posso ir lá. Eu sei da história desse homem, quantos males ele tem feito. Agora está ali, jogado por terra, debaixo da mão poderosa de Deus. Jogado por terra, é ajudado, nem mesmo consegue chegar até a casa de Judas, que é onde ele estava, na rua direita, como diz o texto que nós lemos. Ele teve que ser levado, conduzido, até cego estava, totalmente fora do controle, não tinha mais controle sobre nada. É isso que Deus faz com aqueles que resistem, com aqueles que são duros, quando ele tem um propósito, como ele tinha na vida do apóstolo Paulo. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Por último,
todos os salvos por Cristo Jesus devem cooperar na implantação do reino de Deus. Irmãos, Deus tinha um propósito na vida daquele homem. Foi isso que ele disse para Ananias. Ele será para mim, Ananias, o homem que você está vendo e que você sabe e que a história dele fala por si só como um homem que tem assombrado a igreja. Esse é para mim um instrumento que eu usarei, em outras palavras, poderosamente na minha mão. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus que nós servimos. Que coisa maravilhosa. Nenhum salvo pelo Evangelho, irmãos, teve tanta relevância como o apóstolo Paulo. Mas também eu posso dizer, mas todo salvo deve frutificar no reino de Deus. Eu sei, você não será um homem que terá, eu não serei, que terá a relevância que Paulo teve na história do Evangelho, na história do cristianismo, porque ele foi único e foi chamado com esse propósito, mas eu também posso dizer e afirmar categoricamente, baseado no texto bíblico, de que há um propósito de Deus para a sua vida, porque se você foi salvo por Cristo, Ele tem um propósito para que você seja instrumento dEle na implantação do seu reino aqui neste mundo. Isso é uma verdade, irmãos. A semelhança de Paulo, que logo que se converteu, se tornou um edificador da igreja. Todos nós que fomos salvos, precisamos ser instrumentos na edificação do reino. No reino de Deus, irmãos, cada um pode contribuir de acordo com a sua possibilidade. De acordo com a sua possibilidade. Ninguém não sabe nada ao ponto de não poder fazer nada na igreja. Pelo contrário, olha aquela frase que nós temos ali na porta, como é que é? Transformando vidas, uma de cada vez, é isso? Está virado para lá agora. Transformando vidas, transformando o mundo, uma vida de cada vez. Uma vida de cada vez. E a minha pergunta, queridos, para você é: você tem dado sua contribuição no reino de Deus? Você tem contribuído para a edificação do reino de Deus? Como eu disse, vamos pensar na nossa realidade. Você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um presbítero, você não precisa nem necessariamente ser um diácono, ou necessariamente ser qualquer outra pessoa aqui, às vezes consagrada com um título. Do jeito que eu falei, dá a impressão que estou desmerecendo o diaconato, né? Misericórdia, ficou assim? Não, né? Mas o que eu quero dizer é que nós não necessitamos, queridos, não necessariamente de receber uma unção específica para fazer algo, mas todo aquele que é salvo é chamado para ajudar, para contribuir, pelo menos na vida daquela pessoa que está ao seu lado, que convive com você. E nós precisamos estar atentos a isso, queridos. E a minha pergunta é: o que você tem feito com o talento que Deus te deu? Com o talento que o Senhor te deu? O que você tem feito? O que você tem feito? O que você tem feito com o dom que há em você? O dom de Deus que há em você? O que você tem feito? Eu quero que você reflita sobre isso. Diz o texto que logo que o apóstolo Paulo foi batizado, logo ele começou a pregar o Evangelho. Começou a frutificar. Começou a frutificar. Talvez você olhe para trás e você até diz: no passado eu fui tão ativo, eu fui tão frutífero no reino de Deus. E você olha hoje e percebe que esta não tem sido a realidade na sua vida. E eu quero chamar a sua atenção para que você esteja atento a isso. Se o Senhor te chamou,
E o Senhor te chamou. Se você foi salvo, você foi chamado pelo Senhor. E Ele tem um propósito na sua vida. Se coloque na brecha. Seja um instrumento de Deus na implantação do seu reino. Em nome de Jesus, entenda o que o Espírito Santo está dizendo a você nesta noite. Não sou eu, exatamente eu, mas o Espírito Santo está te alertando, porque você foi chamado e o propósito de Deus é que você também seja um instrumento de Deus na implantação do seu reino aqui neste mundo. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Eu tenho certeza disso. Eu sei que você talvez esteja pensando: eu não tenho condições, eu não sei falar. Eu não tenho condições porque eu não estudei, não fiz um curso teológico. Mas não é necessário. Eu repito a frase: transformando o mundo uma vida de cada vez. O que Deus tem para você fazer, Ele vai te capacitar para que você faça. Então, o mais importante é que você se coloque na brecha. É que você se coloque na brecha e seja um instrumento usado poderosamente nas mãos do Senhor. Porque assim como o apóstolo Paulo foi usado como instrumento para edificar a igreja, o propósito de Deus é que eu e você sejamos também um instrumento na edificação da sua igreja. Amém? Glória a Deus por isso, glória a Deus por isso. Primeiro aspecto, Paulo, o perseguidor da igreja. Segundo aspecto, Paulo, o convertido ao Cristo da igreja. Terceiro aspecto, Paulo, o edificador da igreja. Vamos ficar de pé em nome de Jesus e vamos agradecer ao nosso Deus pela sua palavra. Quero que você neste momento se coloque na presença do Senhor e ore ao Senhor. Talvez você que está aqui hoje, que ainda não teve um encontro com Jesus, ainda não foi iluminado pela luz do Evangelho, hoje você ouviu que Jesus transforma, que Jesus muda e só Ele pode salvar o homem dos seus pecados, só Ele pode transformar a vida do homem. E se você também que está aqui hoje e você sabe que foi salvo pelo Senhor, mas que você não tem sido esse instrumento na edificação da igreja, e você entende que você precisa hoje se posicionar diante de Deus, eu quero que você neste momento ore pedindo ao Senhor: Senhor, me dê graça, eu quero que os dons do Senhor em mim sejam usados, ó Deus, para a edificação da tua igreja. Eu quero que os talentos que o Senhor colocou em minhas mãos sejam utilizados como instrumento na edificação do seu reino aqui neste mundo, em nome de Jesus Cristo. Pai, nós te louvamos e te exaltamos nesta noite. Obrigado pela tua palavra, ó Deus da glória, e nós nos submetemos a ela nesta noite. Que a igreja do Senhor, ó Deus, nesta noite, Pai da glória, saia daqui edificada, fortalecida pela tua palavra. Que o Senhor Jesus Cristo, nesta noite, aquele que apareceu a Paulo no caminho de Damasco, aquele que um dia também mudou as nossas vidas, continue nos fortalecendo como igreja, para que possamos cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou aqui neste mundo. Senhor, nos dê graça, nos dê a tua graça para isso, ó Deus, porque sabemos que de nós mesmos nós não podemos. Como disse o próprio apóstolo Paulo: a tua graça me basta. Que nós também possamos dizer isso nesta noite, para a glória do teu nome. Aleluia, glória a Deus. Amém.